Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer este exemplo aqui, ó. Nós temos essa planilha com alguns projetos e nós temos aqui a data inicial desses projetos e o tempo de execução para cada um desses projetos. E nós vamos preencher esses dados aqui com a data prevista de entrega, a data atual, os dias decorridos, os dias restantes, qual é o status, né? Se é uma obra concluída ou em andamento, e no final, após termos essa informação do status, nós vamos montar aqui uma fórmula onde ela vai nos mostrar qual que é a situação com base aqui no status. Então vamos lá. Para descobrirmos aqui a data prevista de entrega, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a data de início e vamos somar com o tempo de execução. Então, neste primeiro exemplo, a data prevista de entrega desse projeto é dia 19/7. Para pegarmos a data atual, a gente utiliza a função hoje. Hoje, abre e fecha o parênteses. E aí temos ali a data atual. Para descobrirmos ali os dias decorridos, nós vamos pegar aqui a data atual e vamos subtrair pela data de início do projeto. Então nós temos ali, passaram 57 dias do momento que iniciou, né, a data de início do projeto até a data atual. Para pegarmos ali os dias restantes, nós vamos pegar aqui o tempo de execução e vamos subtrair pelos dias decorridos. E aí nós temos ali a informação de que já se passaram, da nossa data atual, já se passaram 32 dias com relação à previsão da obra. E aqui no status nós vamos fazer uma validação de dados, tá ok? Então aqui eu já escrevi o que nós vamos colocar lá, concluído em andamento. Então nós vamos dar um nome aqui para essa validação de dados, nós vamos chamar de status. Ok. E agora nós vamos lá na validação de dados. E aí nós na verdade já está até aqui, né? Lista, status. Prontinho. E aí nós temos aqui as informações. Concluído, em andamento. Deixa eu puxar aqui as informações, dando 2 cliques, a gente preenche ali todas as linhas. E agora, com base aqui nesse status, nós vamos criar uma fórmula para, dependendo do que estiver acontecendo, ele vai nos dar aqui a informação de que esse status ele está dentro do prazo, se ele está atrasado ou se ele foi realizado. Então vamos lá. Igual se. Então, se esse status aqui ele for igual a concluído, ele vai escrever para mim ali realizado. Ok? Então, perceba, né? Então, se tiver escrito concluído, ele escreve realizado. Foi o que aconteceu aqui nessa primeira linha.
Mas minha condição aqui não é só essa. Então, nós temos outras duas condições, que é o atrasado e o dentro do prazo. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, a gente vai tirar esse fechamento aqui do parênteses e vamos dar continuidade aí na fórmula. Então, ponto e vírgula. Vamos dar continuidade. Se. Aí agora eu vou ter duas situações. Então, eu vou usar aqui o i dentro do se. Então, se i. Então, se o meu status ali, que é o H2, se ele for igual a em andamento, então se o H2 for igual a em andamento e o meu G2 aqui, que são os dias restantes, for menor que zero, ele vai escrever ali para mim atrasado. E aí vamos para outras duas condições. Se e o meu status, que é o H2, se ele for igual a em andamento e o G2 ali, que é os dias restantes, for maior ou igual a zero, ele vai escrever para mim ali dentro do prazo. E aí nós vamos fechar três parênteses, que vai ser um desse último se, um desse segundo se e um do primeiro se aqui no início da fórmula. 1, 2, 3. E aí nós temos aqui, ó. Então aqui está concluído, ele deu realizado. Esses aqui tá em andamento e os dias restantes ainda está superior a zero. Então está dentro do prazo. Esses que estão em andamento e que já está inferior a zero, já passou ali do prazo estipulado, está atrasado. Ok? Agora vamos fazer mais uma situação aqui para melhorar um pouquinho isso. Então, se esse aqui está concluído, não tem o porquê ele ficar mostrando os dias restantes. Se concluiu, zerou. Então, o que que a gente faz aqui para tirar essa informação? A gente coloca aqui, ó, se esse meu status for igual a concluído, ele vai escrever para mim ali, quer dizer, vai ficar em branco. Então, eu vou deixar um espaço aqui. Então, se for igual a concluído, vou deixar um espaço ali. Caso contrário, ele vai escrever ali a fórmula mesmo. Ok? Opa, eu errei alguma coisa aqui. Vamos ver aqui o que eu errei. Então, o erro aqui é que eu fechei o parênteses aqui,
logo após o espaço em branco. E na verdade, eu tenho que fechar esse parênteses aqui no final. Ok, pessoal? Então, ó, se o meu status for igual a concluído, ele vai deixar em branco. Não tem o porquê continuar mostrando ali dias restantes. Agora deu certo. Então tá escrito concluído, aqui ficou em branco, ok? E uma outra coisa que nós podemos fazer aqui também para ficar melhor ainda é usarmos ali uma formatação condicional. Então nós vamos selecionar aqui toda a nossa tabelinha. Nós vamos aqui na página inicial, formatação condicional, nova regra. Nós vamos aqui nessa última opção, que é usar uma fórmula. E nós vamos fazer o seguinte. Se o que tiver aqui, nessa linha, na coluna I, for igual a realizado, ele vai colorir para mim de verde. Mas antes de concluir, nós temos que fazer uma alteraçãozinha aqui. Perceba que ele travou aqui a coluna e a linha, certo? Mas nós não podemos deixar assim. Por quê? A coluna que nós vamos utilizar vai ser sempre essa coluna aí aqui. Então a coluna, ok, podemos deixar travado. Mas a linha não, porque como a linha ela vai percorrer todas as linhas, então a linha não pode ficar travada. Então esse cifrão aqui, o segundo cifrão aqui da linha, nós temos que tirar. Vamos deixar travado só a coluna. Ok. Então, escrito realizado, fica verdinho. Voltamos lá na formatação condicional, nova regra, e novamente vamos lá. Se o que estiver escrito aqui na coluna I for igual a atrasado, ele vai colorir para mim de, vamos colocar aqui, de laranjinha. E vamos tirar aqui também o travamento da linha. Ok. E vamos novamente lá na formatação condicional, nova regra. E se o que tiver escrito aqui na coluna I for igual a dentro do prazo, ele vai colorir para mim de azul. Vou pegar um azul aqui mais clarinho. E vamos tirar também aqui o travamento da linha. Ok. Então lá, pessoal. Então, se estiver realizado, ele colore de verde. Se estiver dentro do prazo, de azul. E atrasado, de laranjinha. Tá ok, pessoal? Então, utilizamos aí várias opções, né? Várias situações de funções, validação de dados, formatação condicional. Então, foi uma aula bem interessante. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.